serem desconstruídos, essa questão sexual, que o autor cita como revolução sexual, começa a aparecer algumas coisas diferentes do padrão que nos foi apresentado desde o princípio. E é sobre isso que a gente vai falar na lição de hoje. O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre compreendendo o pensamento da transgeneridade. O que é essa transgeneridade? O que eles pensam? Quais são os argumentos, que eles usam? Primeiro ponto, identidade de gênero. O gênero, basicamente, vai identificar sexo masculino ou feminino, certo? Na década de 70, um movimento feminista usava esse termo gênero para ser algo diferente de sexo, para poder argumentar que não necessariamente o sexo com que a pessoa nasce, ela se identifica com aquilo. Então eles passaram a usar o gênero para justamente diferenciar do sexo, para que eles possam usar os argumentos que eles têm. Com o passar do tempo, a evolução dos estudos, o pessoal da área de ciências sociais passou a dizer então que o comportamento dos gêneros é estabelecido pela cultura, não necessariamente pelo sexo com que foi criado. E aí a pessoa começa a argumentar que ela não precisa se comportar de acordo com o sexo que ela nasceu. Isso vai levando a outras formas de comportamento além do heterossexual. O homossexualismo e por aí vai, outras que a gente vai falando durante a nossa lição de hoje. Então surge o pensamento de que o gênero e a orientação sexual da pessoa não são determinados então pelo sexo que ela nasceu. Então a pessoa tem um poder de escolha, ela escolhe o que ela se sentir melhor. Ela não tem que seguir necessariamente o sexo do que ela nasceu. Isso é o que esse movimento diz, esse movimento argumenta, que eles acreditam. Segundo ponto, cisgênero e transgênero. O autor aí na lição vai trazer esses dois termos e ele explica o que é esses dois termos. O cisgênero seria, vamos dizer, o padrão, o padrão bíblico que nós temos. Ou seja, uma pessoa que vive de acordo com o sexo que ela nasceu. Então, o homem que vive como homem e a mulher que vive como mulher. O transgênero é o oposto, ou seja, é um homem que diz que não se identifica como homem, então ele vive como se fosse uma mulher, e a mulher que diz que não se identifica como mulher, que vive então o oposto, como homem. Esse é o transgênero, ou seja, o que muda ao padrão que nós temos, que seria, segundo o termo científico que eles usam, cisgênero. Então, as pessoas transgêneras, o que elas vão dizer? Muitas dizem que nasceram no corpo errado. Eu nasci no corpo errado, então eu não me identifico com esse sexo que eu nasci. Me identifico com o sexo oposto. Então, o movimento social que representa esse grupo, que defende as mesmas coisas, é chamado de LGBTQIAPN+. Então, as letras a mais do que eu sabia aí. Segundo a revista, o autor usou esse termo aí. Parece que cada dia que passa, acrescenta uma letra, um negócio novo aí. Terceiro ponto, transgênero e sexualidade. O que os especialistas trazem como opções de orientação sexual das pessoas? Tem o heterossexual, ou seja, se atrai pelo sexo oposto. O homem se atrai pela mulher, a mulher se atrai pelo homem, que é o nosso padrão bíblico, que nós aprendemos desde o princípio. O homossexual se atrai pelo mesmo sexo. Então o homem se atrai por outro homem e a mulher se atrai por outra mulher. O bissexual sente atração pelos dois sexos. Não sente atração tanto pelo homem quanto pela mulher. Assexual não sente atração por nenhum sexo. E o pansexual, a atração não depende do sexo, é parecido com o bissexual. Então, segundo os especialistas, o que é esse transgênero? É quem foge do padrão, que é o heterossexual. Ou seja, ele transita em qualquer uma dessas outras opções, além do heterossexual aí. Esse é o que é considerado como transgênero.
Segundo tópico da nossa lição vai falar o seguinte: agora, qual que é a visão bíblica para isso, para gênero, para sexo? Nós falamos um pouco do que eles pensam, o que eles acreditam, mas e para nós, cristãos? O que a Bíblia nos traz, nos orienta? Primeiro ponto: constituição biológica. Gênesis 2,7 vai dizer assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Marcos 10, versículo 6 vai dizer assim: mas no princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Então o homem foi formado do pó da terra, e desde o início então Deus fez dois sexos, homem e mulher, macho e fêmea. Então o autor da nossa revista vai argumentar que a criação já determina então a maneira como nós devemos agir. Então o sexo da pessoa, o gênero que ela vai seguir, é o sexo com que ela foi criada. Isso tem um propósito, não é simplesmente algo solto, algo que não tem algum objetivo, como muitos vão argumentar. 1 Tessalonicenses 5,23, Paulo vai dizer assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 4, versículo 12 vai dizer assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então o ser humano, ele é formado de uma parte física, o corpo, a parte que a gente toca, que a gente vê, e de uma parte imaterial, que a gente não toca, que a gente não vê, que é o espírito, que é a alma. A gente pode perceber isso através desses dois textos que a gente leu. Tem vários outros textos bíblicos que nos levam a perceber que não é só o corpo físico, nós também temos espírito e temos alma. Interessante nós observarmos que nesse texto de Hebreu fala sobre a palavra do Senhor, como ela é viva, ela é eficaz, como ela é atual. Você vê que ela é tão profunda que ele vai dizer que ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas medulas. Ela vai até o nosso íntimo, até o nosso interior. Por que ele diz que julga os pensamentos e intenções do coração? Porque a palavra do Senhor, ela é o nosso manual de conduta. Ela tem tudo que nós precisamos, tudo que nós deveríamos seguir, as orientações de como nós vivemos uma vida que vai agradar ao Senhor, que vai nos trazer frutos. Por isso que ela julga os pensamentos e intenções do coração, porque ela tem que ser um espelho por onde eu analiso como está a minha vida, para que eu possa adequar de acordo com o que a palavra me orienta. Por isso que ela julga então os pensamentos e intenções do coração, para que eu possa ser renovado, então possa ir corrigindo esse caminho. Constituição moral. Gênesis 1, 26 e 27. Qual irmão gostaria de ler para nós aí? Conforme está ali na projeção. Quem quiser pode ler. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então o homem foi criado à imagem e à semelhança, aí o autor vai colocar, moral de Deus. Ou seja, os princípios, os valores, a maneira como eu devo viver, essa semelhança desde o princípio. Só que o que aconteceu? Veio o pecado no mundo, corrompeu isso. Gênesis 6,5 vai dizer assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal.
Então o pecado entra no mundo e corrompe essa moralidade, essa imagem e semelhança moral que o ser humano foi criado para conseguir. Efésios 4, de 22 a 24, Paulo vai dizer assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, abandonar o velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, que foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Um outro texto parecido com esse, Paulo fala aos Colossenses, capítulo 3, de 6 a 10, o seguinte: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Então, devido ao pecado, nós precisamos ser renovados, para que voltemos a buscar essa semelhança moral com o Senhor, com que o ser humano foi criado lá no princípio. Eu não posso continuar vivendo da mesma maneira, da mesma forma. Paulo fala sobre isso em várias de suas cartas, incansavelmente. Ele sempre está tocando nesse assunto, a necessidade da gente não permanecer vivendo da mesma forma, mas buscar essa renovação. Mas como é essa renovação? Romanos 8, de 1 a 5, Paulo vai dizer assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então nós vemos que essa renovação que eu preciso buscar, então, para que eu volte a conseguir ter essa semelhança moral com o Senhor, não é simplesmente com a minha força que eu consigo fazer isso. Fica claro aqui que essa renovação é obra do Espírito Santo, irmãos. Não é simplesmente eu querer com a minha própria força conseguir essa renovação na minha vida, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós temos os desejos carnais que muitas vezes nos aprisionam. Então, Paulo vai dizer aqui que nós precisamos, então, viver de acordo com o Espírito, para atender o que a lei pedia, todos os mandamentos, todas aquelas ordenanças lá no princípio. Jesus veio e sacrificou, pagou os nossos pecados, morreu em nosso lugar, nos justificou, e portanto, através desse sacrifício dele, agora eu posso viver então pelo Espírito, como Paulo está dizendo aqui. Eu tenho que me entregar ao Senhor e permitir então que Ele trabalhe através da minha vida, me renove dentro do meu interior, para que eu possa, como o autor colocou ali, ter essa santificação, que é um processo, não é de uma hora para outra, não é simplesmente de um dia para o outro eu sou renovado, sou santificado. Ele vai sempre nos deixar, nos levar a entender através dos seus textos que isso é um processo. Interessante que o autor coloca que essa santificação é como um todo, é do espírito, da alma e do corpo. Ou seja, nós vimos que nós somos nosso ser, ele tem a parte material que a gente vê, que a gente toca, que é o corpo, mas tem a parte imaterial, que é o espírito e a alma. Então ele vai dizer que essa santificação, esse processo de santificação que o Espírito Santo nos conduz,
é completo. Não é só no meu corpo físico, é no espírito, é na alma, em tudo. Romanos 6, versículo 12, Paulo diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Romanos 1, de 25 a 27, nós estudamos esse texto na lição de número 4. Vai dizer assim: trocaram a verdade de Deus, da palavra do Senhor, pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador que é bendito para sempre. Como nós vimos naquela lição, o ser humano então ele passa a adorar, a servir a outros seres humanos que foram criados, a animais, ao invés do Criador que os criou. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza, ou seja, como foram criados, a seu propósito. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Eu trouxe um dos mandamentos no final, Êxodo 20, 14, que é: não adulterarás. Por que eu trouxe aquele mandamento ali? Que o autor até cita na lição. Eu li um livro que fala sobre, o título é O Poder dos 10 Mandamentos. E naquele livro, o autor ele tenta nos levar a entender uma visão mais profunda dos 10 mandamentos. Porque às vezes a gente lê os 10 mandamentos e interpreta de uma forma muito literal, mas ele leva ali em cada mandamento a gente buscar entender que aquilo na verdade vai mais a fundo do que simplesmente o significado literal. Inclusive esse de não adulterarás. Quando a gente geralmente fala sobre esse mandamento, geralmente se liga muito ao adultério com relação ao casamento, certo? Só que, se a gente for buscar o significado um pouco mais a fundo, o que é adulterar? É alterar, é modificar, mudar, ou até falsificar, defraudar. Ou seja, se eu não sigo o que eu fui criado para fazer desde o princípio, se eu não sigo esses mandamentos, essas ordenanças que o Senhor nos deu desde o princípio, eu estou alterando, modificando, mudando essa orientação que eu tive desde o início. Estou adulterando. Então as práticas sexuais com o mesmo sexo, ou mesmo que não seja com o mesmo sexo, mas fora do casamento, conforme desde o princípio a palavra do Senhor determina, elas são ilícitas. Então as pessoas que cometem esses tipos de pecados não podem permitir, então, esse pecado continue dominando as suas vidas, como Paulo sempre nos orienta. Tem que buscar esse arrependimento, buscar essa mudança de vida, que o Espírito Santo pode nos conduzir nesse processo de santificação. 1 Coríntios capítulo 6, 18 a 20, Paulo vai dizer o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ou seja, nós não podemos viver de qualquer maneira. O nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Jesus morreu no nosso lugar para pagar os nossos pecados, ou seja, de um alto preço. Então nós temos que nos preocupar com como nós usamos o nosso corpo. Nós devemos glorificar a Deus da maneira que eu utilizo o meu corpo. Terceiro ponto, dessa questão ainda das orientações bíblicas que nós temos para seguir nesse assunto: a constituição da sexualidade. Então, ao criar o ser humano, um macho e fêmea, homem e mulher, Deus também já instituiu ali a sexualidade.
conforme nós já lemos no texto de Gênesis. Sempre fez parte, então, desde o princípio, ali na criação original de Deus, que o homem se unisse à mulher através da relação sexual no casamento. Também nós lemos isso ali em Gênesis 2:24. E quando Jesus falou sobre esses assuntos, ele seguiu exatamente essa base que já se tinha em Gênesis. Demonstrou através do texto que o autor ressaltou na lição, Mateus 19:4-6, que existe um propósito divino em ser dessa forma. Não é que foi criado dessa forma e depois vai ser alterado. Não, foi criado porque existia um propósito. Existia então como ele coloca ali, as coisas estão intimamente relacionadas, não é uma coisa solta. Tem alguns textos que o autor ressalta na lição que nos ajudam a compreender um pouco dessa questão da relação do homem com a mulher. Eclesiastes 9, versículo 9. O irmão que quiser ler, pode ler, vou ficar à vontade. Desfrute a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vão, os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a sua recompensa, e nesta vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Salmo 127, 3 a 5. O irmão que quiser ler. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos. Não. E o último, o irmão que quiser ler. Marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então nós vemos que o relacionamento sexual, conforme foi idealizado pelo Senhor lá no princípio, ele prevê então uma satisfação completa entre o homem e a mulher, na realização conjugal desse casamento, através dos seus filhos. Nós temos um modelo bíblico de sexualidade, conforme nós já vemos lá em Gênesis, que é a união monogâmica. O que é isso? Temos um parceiro. O homem se casa apenas com uma mulher, e a mulher se casa apenas com um homem. E heterossexual, pelo sexo oposto. Então esse é o modelo bíblico que nós temos para seguir nesse assunto. Então no plano divino, esses termos que nós estamos vendo nessa lição, sexo, gênero, sexualidade, são coisas soltas, não são simplesmente estereótipos aí que a sociedade usa, mas eles estão intimamente relacionados, têm um propósito. E uma coisa que, se nós formos observar, só existe uma forma natural de se ter filhos, ou seja, se dar continuidade na espécie humana, que é a união sexual entre um homem e uma mulher. Se une, é uma união sexual entre um homem com outro homem, ou uma mulher com outra mulher, de forma natural, não tem como ter filhos. Então isso já serve para nos comprovar a natureza da nossa criação, a forma correta, que é só através da união sexual, então, do homem com a mulher, que é possível dar prosseguimento nessa criação, através dos filhos. De outras maneiras, como nós temos visto aí todas as pessoas seguindo, não existe forma natural de se conseguir isso. Então isso já deveria ser um indicativo da criação, do propósito da nossa criação. Terceiro tópico da nossa lição: efeitos da ideologia transgênero. O que essa ideologia tem causado na sociedade? Primeiro ponto: depreciação da heterossexualidade. Então, o que os ativistas deste movimento fazem? Eles querem desconstruir os valores, os princípios bíblicos que nós temos, e principalmente usando essa questão da orientação sexual.
O autor vai citar na revista que em 1991 existia um termo que começou a ser utilizado por esse movimento, chamado heteronormatividade. Para que eles usavam isso? Para desprezar a prática heterossexual, desdenhar, tirar o valor. Então, através desse termo, eles começaram a dizer que esse sistema, ou seja, os que são heterossexuais, esse sistema é opressor, é normatizador, ele obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Eles começam a acusar, então, todos os que são heterossexuais de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos, né? O termo mais recente aí. Então, para eles, o que interessa? O que importa? Apenas a opinião deles, o que eles acreditam. Se a pessoa pensa de uma forma diferente do que ele pensa, isso não interessa para ele. Ele ignora isso. Não tem valor para ele. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4, um texto também que nós já vimos aqui em algumas lições, Paulo vai alertar a Timóteo o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a palavra do Senhor. Pelo contrário, sentindo coceira nos seus ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Jesus, conforme registrado lá em João 8, de 42 a 45, ele diz assim: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. O diabo foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Então, o inimigo tem trabalhado incansavelmente, de uma forma árdua, para perverter a verdade do Senhor, que é algo para ele é natural, uma das principais ferramentas que ele utiliza. E como Jesus mesmo disse, ele é o pai da mentira, ele é persuasivo, ele convence a pessoa. Então chegou um momento que a gente vê exatamente esse alerta que Paulo fez para Timóteo, a gente vê muito claramente na atualidade. Chegou um momento então que as pessoas, elas não suportam a palavra do Senhor. Elas sentem incômodo de ouvir, elas criam uma resistência de tal maneira que, não quero saber, não interessa. Não interessa se é isso que você acredita, o que interessa é o que eu acredito, a minha opinião. Então, não suportando a palavra da verdade do Senhor, ela perverte, então ele segue seus próprios desejos, da sua carne. Segundo ponto, começou-se a ter também construção de narrativas. Então, as pessoas ativistas, desse movimento, que o autor vai citar como militantes trans, eles vão dizer então que a vontade da pessoa, ela tem que sobrepor, tem que ser mais importante então do que o aspecto biológico. Então, se nasceu homem ou mulher, não interessa. O que interessa então é o que a pessoa quer ser. Isso é um assunto tão sério que levou a um ativismo na educação, na saúde pública, e a gente vê muitas crianças, adolescentes sendo levados por esse ativismo que tem acontecido, muito forte. E para adequar então essa insatisfação que essas pessoas dizem ter com o seu próprio corpo, aí vem terapia hormonal, cirurgia de redirecionamento sexual e outras coisas, com o pretexto de que isso aí vai resolver. Vou passar a me sentir bem então comigo mesmo, com o meu corpo. Tem uma associação renomada, com respeito, associação científica dos pediatras americanos, que em 2017 fez uma publicação que foi contra, vamos dizer, esse movimento. O autor da lição trouxe alguns pontos importantes dessa publicação. Eles passam a dizer, eles falaram o seguinte: olha,
conflitos que a pessoa tem, então, nesse sentido, nessa área, ou seja, da sua mente com o seu corpo físico, eles vão dizer que a pessoa não deve fazer nenhuma intervenção no corpo físico. Ela tem que se resolver na mente dela, mas não fazer com que o corpo dela pague por isso. E eles vão comprovar por meio da ciência o seguinte: meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. Eles vão provar isso através da ciência. A pessoa não nasce já querendo ser outra coisa. Então eles vão dizer que essa ideia de pessoas presas no corpo errado, que é um argumento muito forte que esse movimento usa, é uma crença ideológica que não tem base na ciência. Eles comprovam isso. O mais importante é que essa associação usou a própria ciência para provar argumentos então que vão contra esse movimento e vão inclusive de acordo com o que nós acreditamos. Romanos 9, 20, Paulo vai dizer assim: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Ou seja, quem somos nós para questionar ao Senhor em alguma coisa? E como Ele fez algo, por que Ele fez dessa forma ou da outra forma? Paulo ele vai dar uma dura aqui nos Romanos, que a gente não deve questionar o Senhor em nada. Porque a vontade do Senhor, conforme nós já vemos, Romanos 12, 2, é boa, perfeita e agradável, é melhor que a nossa. Os planos do Senhor são maiores que os nossos, melhores que os nossos, como nós também já lemos em outros textos. Então Ele sabe o que é melhor para nós. Então por que nós questionamos isso então? Como Paulo está nos levando aqui a parar para refletir nesse assunto. Terceiro ponto, outra coisa que acontece com esse movimento que veio: linguagem neutra. Então esse movimento, ele requer então na linguagem que seja inserida uma terminologia neutra, para que as pessoas então que se identificam com esse movimento possam ser, vamos dizer, representadas. Por quê? Por que acontece isso? Um dos motivos: esses ativistas consideram a gramática como machista e elitista. Por quê? Por exemplo, língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino, como vai citar na lição. Ou seja, quando se vai se referir ao ser humano, tanto homem quanto a mulher, geralmente se usa o masculino. Já se assume isso. Então eles usam isso também como um pretexto. Então, através dessa linguagem neutra, eles buscam implementar até a norma gramatical desconstruída, para atender o que eles querem, a ideologia de gênero. Então, coisas que a gente pode ir concluindo, com base no que nós vimos nessa lição: o sexo, o gênero, a sexualidade, então fazem parte de como a pessoa foi criada. A pessoa foi criada daquela forma, o Senhor tinha um propósito naquilo. Nós devemos viver, portanto, de acordo com como nós nascemos. Nasceu homem, vive como homem. Nasceu como mulher, vive como mulher. É assim que a palavra determina. Gênesis 1:31, quando o Senhor tinha terminado a criação, Ele viu tudo quanto tinha feito, tudo quanto tinha criado, e eis que era muito bom. Ou seja, a criação, ela é perfeita. Portanto, o autor ele vai ressaltar que o Senhor não errou ao criar então essa sexualidade do hétero, ou seja, tem que ser com o sexo oposto da humanidade. Então, conforme nós vimos na própria pesquisa científica ali, ninguém nasce então pré-determinado a identificar-se então como transgênero, como esse movimento traz. Tem um texto em Mateus 24:35, e Jesus afirma assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então esse mundo pode mudar a cultura, coisas na sociedade, mas a palavra do Senhor, ela é constante. Ela é a mesma ontem,
hoje e será eternamente. Não se altera pela vontade do homem. O que a gente observa? Que muitas pessoas que acabam aderindo, se juntando a estes movimentos, muitas vezes tiveram uma criação falha, onde elas não tiveram uma boa instrução, bons ensinamentos, com exemplos por parte dos pais. Isso acabou, de uma certa forma ou outra, levando essas pessoas para esse caminho. Se decepcionaram, às vezes de uma forma muito forte, com algumas amizades. Tiveram problemas sérios com relacionamentos amorosos, ou viram isso acontecer com os pais ou com outras pessoas próximas. Um exemplo, parceiro abusivo. A gente no Brasil é muito forte a questão da violência contra a mulher. Muitas vezes o filho vê aquilo ali e já aquilo vai levando ele a ter um pensamento diferente. Isso aqui não funciona não. Isso aí que eles falam tem que ser desse jeito. E eu estou vendo aqui que não funciona, não é bem assim. Isso vai levando a pessoa a mudar as convicções pelo que ela vai percebendo, pelo que está à volta dela, em volta dela. Então elas acabam buscando encontrar sentido para a vida dela de alguma maneira. Busca nesse mundo, através do álcool, das drogas, do sexo, de coisas que vão pervertendo a palavra do Senhor. Mas a gente sabe que o vazio que existe dentro da alma da pessoa, só o Senhor pode preencher. Sabe que a pessoa pode, nós que somos cristãos, a gente sabe que a pessoa pode buscar nesse mundo, mas ela não encontra. Ela encontra prazeres que são passageiros, que não duram. Depois daquilo ali, ela continua sentindo aquele vazio dentro de si mesma. A gente sabe que só o Senhor pode preencher isso. Mateus 11, 28 a 30, Jesus fez o convite dizendo: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus faz um convite aqui a qualquer pessoa que estiver se sentindo cansado, sobrecarregado dos problemas, das dificuldades, das coisas deste mundo, que Ele pode nos dar um descanso real para as nossas almas. E Ele faz um convite para que nós possamos aprender dele, aprender com os ensinamentos que Ele nos trouxe, que Ele nos deixou. E através disso também a gente encontra descanso para as nossas almas. Vamos ler esse texto que está ali, Salmos 30, versículo 11 e 12. Vamos ler todos juntos? Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Vamos ler mais esse último, Salmos 92, versículo 1, 2, 4 e 5. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Tu me alegras, Senhor, com os Teus feitos, as obras das Tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as Tuas obras, Senhor, como são profundos os Teus propósitos. Então o Senhor pode mudar a nossa realidade, pode mudar a realidade de qualquer pessoa. Basta que a pessoa permita que isso aconteça. A gente sabe que o Senhor não obriga ninguém a nada, Ele dá o poder de escolha da pessoa. Mas quando a pessoa realmente escolhe, então, e ela se entrega ao Senhor, se arrepende, permite que o Senhor, então, trabalhe na sua vida através do Espírito Santo, a gente sabe que qualquer realidade ela pode ser mudada, alterada. Como nós lemos ali no primeiro salmo ali, às vezes a tristeza que a pessoa sente só pode ser alterada para alegria, uma alegria que esse mundo não conhece. É uma alegria que vem do Pai, que vem do Senhor. E isso pode fazer a diferença nas nossas vidas. Amém?
É isso, é a lição de hoje. Se algum irmão tiver algum comentário, alguma dúvida queira fazer, a lição de hoje foi bem objetiva. Nós conseguimos ficar dentro do tempo aí. O irmão quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Um de cada vez. Ninguém. Vou passar a palavra para o pastor então. Meus irmãos, nós estamos vivendo um mundo complicado, tá? E não vai melhorar não, a coisa vai piorar.